Olá, vamos mergulhar hoje numa questão bem complexa, mas super importante. Qual é o lugar da fé na vida pública? Como é que as convicções religiosas podem fazer parte do debate democrático sem se tornarem uma imposição? É um tema delicado e a gente vai explorar isso bem a fundo. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Em sociedades diversas como a nossa, a presença da religião no debate público sempre gera polêmica. Mas, ao mesmo tempo, ignorar esse fator seria ignorar uma parte essencial da vida de muita gente. Então, como é que a gente acha um equilíbrio? Bom, para a gente começar a desembolar esse novelo, a primeira coisa é acertar os termos. É muito comum a gente usar diversidade e pluralismo como se fosse a mesma coisa, mas na verdade são ideias bem diferentes. E entender essa distinção é a chave para todo o resto da discussão. Olha, a diversidade religiosa é, antes de mais nada, um fato. É só a gente olhar ao redor e constatar. Numa mesma sociedade existem várias religiões, várias crenças, convivendo ali no mesmo espaço. Se a gente pensar no Império Romano, por exemplo, aquilo era um caldeirão de cultos diferentes. Isso, em sua forma mais básica, é a diversidade. Agora, o pluralismo, aí a história é outra. O pluralismo é um passo além. É um valor, um projeto de sociedade. Não se trata só de ter muitas religiões existindo juntas, mas de construir um sistema que ativamente reconhece, protege e, mais importante, valoriza essa diversidade como algo bom para todo mundo. Colocando lado a lado, fica bem claro. A diversidade é um fato descritivo. É algo que sempre existiu, desde a antiguidade. Já o pluralismo, não. Ele é normativo. É um ideal. Uma conquista moderna que depende de leis, de instituições e de uma cultura de respeito para, de fato, funcionar. Certo. Agora que a gente já arrumou a casa com os conceitos, vamos entrar numa das discussões mais quentes desse tema. Será que a ideia de um único Deus verdadeiro leva, inevitavelmente, à exclusão de todas as outras crenças? Essa pergunta é forte, né? Ela está no centro de muitas críticas feitas às religiões monoteístas quando elas participam do debate público. O raciocínio por trás parece até fazer sentido. Se só existe uma verdade, então todas as outras visões estão erradas e talvez precisem ser combatidas. Mas será que a coisa é tão simples assim? E essa citação do filósofo David Hume, lá do século XVIII, captura perfeitamente essa crítica. Para ele, a crença num Deus único seria o estopim para o conflito, porque cada grupo se veria como o único dono da verdade, e isso geraria o que ele chamou de zelo e rancor sagrados. Acontece que quando a gente olha para a história, a realidade é bem mais complicada. O historiador Jan Bremer, por exemplo, mostra que a intolerância não é exclusividade de ninguém. Existiram perseguições terríveis em sociedades politeístas, como em Roma, e também existiram períodos de muita tolerância e convivência em sociedades monoteístas. Então, o ponto crucial parece ser este. O problema não está tanto na teologia em si, se é um Deus ou vários, mas em como a religião é usada nas disputas por poder. A intolerância aparece quando a fé vira uma ferramenta para justificar controle, para justificar a exclusão, e isso pode acontecer em qualquer sistema de crença. Beleza. E como é que tudo isso se conecta com as democracias de hoje? Para entender isso, a gente precisa fazer mais uma distinção que é fundamental: a diferença entre laicidade e laicismo. A laicidade é a neutralidade do Estado. O Estado não adota uma religião oficial nem privilegia nenhuma delas, mas garante a liberdade de todas. É como um árbitro de futebol que garante um jogo justo para as duas equipes. Já o laicismo é outra coisa. É uma ideologia que quer tirar a religião do espaço público. Seria como um árbitro que decide que um dos times, o time religioso, não pode nem entrar em campo para jogar. Ok, a gente já viu os conceitos, os problemas, os debates. Mas e aí? Será que existe um caminho construtivo para que a fé participe da vida pública? Talvez a resposta esteja em mudar o nosso jeito de enxergar essa participação. E é aqui que entra uma ideia muito poderosa do teólogo Miroslav Volf. Ele propõe virar uma chave. E se em vez de a religião entrar no debate para impor sua verdade, ela entrasse para oferecer sabedoria. Uma sabedoria que é vista como um presente, uma contribuição para o bem de todos e não como uma regra. A prática por trás disso é o que ele chama de hospitalidade hermenêutica. O nome é um pouco técnico, mas a ideia é linda e simples. É sobre abordar as tradições dos outros não como um adversário a ser vencido, mas como um convidado a ser acolhido e compreendido. É uma postura de ler, de aprender e de reconhecer o valor que existe no outro, mesmo que a gente mantenha as nossas próprias convicções. Isso nos leva a pensar sobre o que seria uma identidade de fé saudável hoje.
Não é uma fortaleza, com muros altos, isolada do mundo. Mas também não é um terreno aberto, sem forma. É uma identidade que tem, sim, fronteiras firmes, que sabe quem é, mas que também tem fronteiras permeáveis, que deixam a troca, o aprendizado e o diálogo acontecerem. E o ponto mais importante é que essa troca é uma via de mão dupla. Compartilhar sabedoria também significa ter a humildade de receber sabedoria. Para o Wolff, isso quer dizer reconhecer que a luz e a verdade podem se manifestar em muitos lugares diferentes e que a gente precisa estar aberto para aprender com isso. E com essa ideia, a gente encerra com uma provocação final. E se a gente parasse de pensar no debate público como um campo de batalha, um lugar de disputa por poder, e começasse a enxergá-lo como uma troca de presentes? Um espaço onde cada tradição, seja religiosa ou não, chega para oferecer o que tem de melhor, a sua sabedoria, para construir uma sociedade mais justa para todo mundo. O que será que mudaria se a gente encarasse as coisas dessa forma?